Em uma charmosa casa de campo, o casal Barbara e Adam, os Maitlands, estão passando férias. Eles estavam passando bons momentos juntos, mas quando a prima de Barbara, a Jane, chega, tudo começa a se complicar. Jane ansiosamente diz a Barbara que recebeu uma oferta pela casa de campo deles. No entanto, a Barbara a rejeita e diz que não está interessada em vender sua casa. Mas Jane insiste, falando que a casa é grande demais para um casal sem filhos. Ao ouvir isso, Barbara fica um pouco preocupada, afinal, ela e Adam ainda não têm filhos. A mulher, vendo o rosto triste de sua prima, pede desculpas. Ela fala que não tinha a intenção de ofender. Porém, Barbara a manda ir embora e se despede. Depois que ela sai, Adam abre a janela do porão, mas vê Jane espiando. E ela acaba contando a ele sobre a ótima oferta que recebeu. Mas ele diz que nunca venderia a casa e, em seguida, fecha as cortinas. Depois, ele pede que Barbara vá até a loja com ele para comprar alguns suprimentos. Nisso, o casal entra no carro e vai para a cidade. Barbara menciona que sua prima acha que a casa deles deveria ser para uma família grande, e que isso deixou ela pensativa. Então, Adam brinca. Ele fala que talvez eles devessem tentar começar a fazer um bebê durante as férias. Enfim, eles chegam à loja, onde Adam rapidamente reúne os suprimentos de que precisa. Já no caminho de volta, ele pergunta a Barbara se ela prefere passar as férias em outro lugar, mas ela diz que ficaria feliz em ficar somente em casa. Só que enquanto dirigia, Adam avista um cachorro na estrada, com isso forçando-o a desviar para o lado. Mas, devido a isso, o carro cai no rio, com os Maitlands ainda dentro dele. Bom, já em casa, Adam e Barbara entram encharcados. Eles sentam-se perto da lareira para se aquecerem. Só que do nada, o fogo explode por um momento, e ao ver isso, eles dois ficam chocados. Barbara vê seus dedos acesos como se fossem velas. E de imediato, ela afasta as chamas. Ela estava muito confusa, pois ela não sentiu dor. E não era só isso. Eles não se lembravam de como voltaram para casa. Eles ficam muito preocupados. E por isso, Adam decide refazer seus passos. Ele sai de casa e, do nada, acaba entrando em uma espécie de deserto estranho, com um verme de areia gigante se aproximando em sua direção. Barbara o puxa de volta para casa e logo pergunta onde ele tinha ido. Ele diz que não entende, pois só saiu por 5 minutos. Mas ela diz que não, que ele estava fora por cerca de 2 horas. Para piorar, dentro de casa, Barbara mostra a ele que eles não têm nenhum reflexo no espelho. Em seguida, ela aponta para um livro na mesinha lateral. Este era intitulado de Manual para Falecidos Recentemente. Desse modo, com todas as coisas estranhas acontecendo, Barbara conclui que eles não sobreviveram ao acidente de carro. Após a revelação, o casal recorre ao livro em busca de respostas. Mas, em vez de respostas espirituais, o livro traz instruções técnicas que os confundem. Abaixo da casa, uma figura estranha lê um jornal. Esse cara estava interessado particularmente pela notícia de jornal que falava sobre o casal que morreu em um acidente de carro. Mas quem era esse? Pois é, vamos descobrir daqui a pouco. Já no sótão, Barbara começa a limpar a casa, mas logo desiste. Ela reclama que não há ninguém para explicar o que está acontecendo. Adam, então, sugere que eles podem estar sozinhos no céu, mas Barbara retruca que o céu não deveria estar empoeirado. Nisso, eles ouvem um carro do lado de fora e avistam Jane. Adam até tenta chamar a atenção dela, mas ela não consegue vê-los. Barbara fica frustrada com o livro, mas Adam sugere que eles não têm nada com que se preocupar, já que estão mortos. E a verdade é que, sem o conhecimento deles, Jane já tinha vendido a casa. Desse modo, no dia seguinte, o casal acorda com um estrondo muito alto. Pois é, os novos proprietários chegaram. Um vendedor imobiliário, Charlie, e sua nova esposa, Delia, além de sua filha, Lydia. Charlie está animado para morar em uma casa no campo, mas Delia está descontente com isso, pois ela acha tudo muito cafona. No entanto, o humor de Delia melhora quando seu amigo, um designer de interiores, Otto, chega para ajudá-la a reformar a casa. E ao ouvir a conversa da família lá embaixo, Barbara lamenta que eles estejam sendo punidos. Mas Adam está otimista e logo traça um plano.
Délia e Otto zombam da casa e marcam áreas para fazer alterações. Eles abrem o armário do quarto e acendem a luz. Só que lá dentro, Bárbara está pendurada pelo pescoço e depois arranca a sua própria pele para dar um susto nesse povo. Só que Délia e Otto ficam boquiabertos e curiosamente só comentam como o armário é pequeno demais. Pois é, eles nem veem Bárbara. Nisso, os dois seguem para o escritório. Só que aqui, o corpo sem cabeça de Adam está no chão. Bárbara está ao lado dele, segurando sua cabeça com uma das mãos e uma faca na outra. E o interessante é que, novamente, os dois não os veem. Charlie entra, surpreendendo Délia e Otto. Então, Charlie e Délia discutem sobre a casa, com Délia insistindo em redecorá-la. Charlie desiste da discussão e pede para pelo menos ela deixar o escritório como está. Ao ouvir que Otto e Délia estão indo para o sótão, o corpo sem cabeça de Adam corre escada acima e tranca a porta na frente deles. O plano deles, na verdade, era assustar esse povo para eles irem embora. Mas ficou claro que não estava dando certo. No escritório, Bárbara está cansada de ver as pessoas invadindo sua casa. E por isso, ela vai para a porta dos fundos e pula no deserto. Adam a segue e avista o verme da areia gigante vindo atrás deles. O monstro abre a boca, mas Bárbara dá um soco no nariz dele, fazendo-o recuar. Os Maitlands voltam para dentro, com isso escapando do monstro. Naquela noite, os novos moradores estavam comendo na mesa. E Charlie diz à sua enteada, Lydia, que vai transformar o porão em sua câmara escura. Mas ela nem liga para esse projeto, e por isso Charlie reclama da atitude triste de sua enteada. Charlie continua otimista em relação à nova casa. Mas Lydia admite que gosta da forma como a casa está agora, que eles não precisavam reformar nada. No entanto, a mãe dela é severa com sua decisão, dizendo que amanhã eles vão se livrar de tudo que está dentro da casa. No dia seguinte, Bárbara e Adam observam sua casa ser destruída. Délia comanda os trabalhadores, enquanto Lydia tira fotos do lado de fora. Desse modo, sem muita opção, Adam folheia o manual, na esperança de encontrar algo que possa ajudar eles. Um pedaço de papel cai das páginas, anunciando um exorcista chamado de Besouro Suco. Ele prometia expulsar qualquer humano de sua casa. Mas, no anúncio, não tinha telefone para contato. Já na cozinha, Charlie prepara seu chá, ansioso por um dia relaxante. Mas uma das esculturas de Délia bate na janela. A escultura então cai, encurralando Délia em uma parede. Lydia continuava a tirar fotos, só que do nada ela congela. Ela viu o casal na janela do sótão. Ela se distrai com o carro de Johnny chegando, e quando olha de volta para as janelas, as figuras desaparecem. Bárbara fica surpresa ao ver que Lydia olhou para eles, mas Adam não acredita que ela os tenha visto. Lá fora, Lydia descobre por Jane que esse casal que morava na casa antes tinham morrido afogado após cair em um barranco com seu carro. E de fato, isso explica eles no início do filme aparecerem encharcados. Ela entrega a Lydia a chave mestra para abrir o sótão. Desse modo, curiosa, Lydia sobe até o sótão. O casal corre para bloquear a porta, querendo que o sótão permaneça intocado. E é nesse momento que a TV do sótão liga sozinha, exibindo um anúncio com um homem fantasiado de cowboy. Este dizia que era Besouro Suco. Contudo, eles ainda não sabiam como entrar em contato com ele, já que no anúncio não citava nenhum telefone para contato. Terminado o anúncio, Adam enfia um pedaço de pau no buraco da fechadura, com isso ejetando a chave mestra do outro lado. Depois que Lydia para, Adam verifica o manual e lembrando-se do que fazer em caso de emergência. Ele usa giz para desenhar uma porta na parede, mas Bárbara acha isso uma bobagem e se pergunta se deveriam tentar chamar esse tal de Besouro Suco. Assim que Adam termina, ele bate 3 vezes na porta e espera. Os tijolos da parede se abrem, com isso derramando luz verde no sótão. Lydia vê da porta essa luz. Então, o casal dá as mãos ao entrar pela porta misteriosa. Mais tarde, Lydia interrompe a observação de pássaros de Charlie para contar a ele sobre a casa ser mal assombrada. Porém, ele a afasta, na esperança de conseguir um pouco de paz.
Enquanto isso, Bárbara e Adam entram em uma sala de espera estranha, com pessoas ainda mais estranhas. Adam bate no balcão de informações, onde o informante reclama, dizendo que já está pedindo ajuda há apenas 2 meses após sua morte. Ela explica que quando ela morreu, eles passaram 125 anos em sua casa na Terra e só conseguiram 3 sessões com a assistente social para obter ajuda. E como eles não têm hora marcada, a informante pede que esperem como os demais. Bom, como o casal tinha saído, Lydia finalmente consegue entrar no sótão. E nesse momento, ela acaba achando a maquete da cidade em miniatura. Então, ela vê o manual e o lê. Na sala de espera, Adam e Bárbara ficam incomodados com os outros mortos. A porta se abre e um homem achatado chama eles. O casal entra e segue para um estranho corredor que parece com uma casa de diversões. Eles até passam por uma porta que dava acesso para a Sala das Almas Perdidas, onde residem todos os fantasmas exorcizados. Adam e Bárbara continuam andando até encontrar a assistente social, a Juno. Os Maitlands explicam que estão descontentes com a forma como os novos moradores destruíram sua casa. Juno os repreende por não terem estudado o manual, dizendo-lhes que eles podem expulsar esse povo sozinhos. E o interessante é que quando Bárbara menciona Besouro Suco, Juno a interrompe, alertando-a para não pedir sua ajuda. Besouro Suco costumava ser o assistente encrenqueiro de Juno, até que ele saiu para ser um exorcista freelance. Ela explica que os rumores dizem que ele está morando em um cemitério próximo da casa deles, mas que eles não precisam se preocupar, pois a única maneira dele aparecer seria chamando o seu nome 3 vezes. Juno insiste que o casal lide com os novos moradores sozinhos e que jamais peçam ajuda de Besouro Suco. Bom, sem outras opções, Adam está determinado a cuidar das coisas sozinho. Quando eles saem, uma mosca pousa no cemitério da cidade modelo de Adam. Uma mão sai da grama e oferece uma barra de chocolate à mosca. A mosca se aproxima e é puxada para o subsolo. Naquela noite, Charlie propõe ao seu antigo chefe, Max, transformar sua cidade natal em uma comunidade próspera. Mas Max não se convence, pois logo ele entende que a cidade fica no meio do nada. Ao encerrar a ligação, Charlie ouve um gemido vindo de fora. Ele abre a porta e vê uma figura debaixo de um lençol. Ele repreende a figura, presumindo que fosse sua enteada, a Lydia. No corredor, Bárbara reclama de usar os lençóis como se fossem crianças brincando de fantasmas. Mas Adam a empurra, dizendo para ela continuar. No quarto principal, o casal tenta acordar e assustar Délia. Mas ela simplesmente desliga a TV antes de voltar a dormir. Os dois saem da sala e logo ficam surpresos ao ver Lydia no corredor, tirando fotos deles. Lydia zomba deles, pensando que são seu pai e sua madrasta. Porém, ao verificar bem, ela vê que não há pés sob os lençóis. Ela os confronta, mas em vez de ficar com medo, ela fica curiosa. O casal tira os lençóis, frustrados por não conseguirem assustá-los. Adam questiona por que Lydia pode vê-los, mas os outros não. Nisso, a garota explica que já não era uma garota comum e que, com certeza, ler o manual teria feito alguma diferença. No sótão, o casal explica que queria assustá-los para fazer com que a família dela vá embora. Mas Lydia ri, sabendo que seu pai não vai deixar essa casa, mesmo que seja mal assombrada. Afinal, ele investiu muito dinheiro nela. Lydia fica radiante com a ideia de conversar com fantasmas reais, mas diz que eles precisam praticar mais, pois eles não sabem assustar direito. No dia seguinte, Lydia tenta convencer sua mãe sobre os fantasmas, mas Délia se recusa a ouvir. Bom, enquanto a mulher está ocupada preparando o jantar para os convidados desta noite. No sótão, Adam verifica o manual em busca de outras ideias para assustar esse povo. Só que do nada, o cemitério da maquete acende. Bárbara se pergunta se era o Besouro Suco e Adam a incentiva a repetir o nome dele. Depois que ela diz isso pela 3ª vez, eles são transportados para um pequeno cemitério onde encontram paz em uma lápide. Eles começam a cavar camadas de espuma e papelão até chegarem ao caixão. O caixão começa a tremer e Besouro Suco sai. Assustado, o casal foge, mas Besouro Suco voa e bloqueia o caminho. Ele beija Bárbara e pergunta a Adam se ele tem chance com sua esposa.
O homem irrita o casal até que Bárbara lhe diz que eles só querem que essas pessoas saiam de sua casa. Quando questionado se ele poderia ser assustador, Besouro Suco distorce o rosto, com isso horrorizando os dois. Bárbara afasta o marido, arrependida de ter chamado esse estranho. Fora, que ele queria dar uns pegas nela. Cansado da atitude dele, o casal decide ir embora, mas Besouro Suco insiste em fazer um acordo com eles. Ele estava muito interessado em também dar uma relaxada com Lídia. Nesse contexto, ao entender as intenções maliciosas de Besouro Suco em querer dormir com ela e Lídia, Bárbara grita "casa" 3 vezes e finalmente eles saem da maquete. Besouro Suco fica com raiva ao ver que eles se foram. E nisso, Bárbara insiste que eles não podem deixar Besouro Suco chegar perto de Lídia. E então, ela explica que tem uma ideia do que fazer esta noite. Bom, nessa noite, a família Dietz janta com seus convidados, incluindo Otto, que logo começa a falar sobre o paranormal. Isso leva Lídia a anunciar que viu os fantasmas na casa, mas Délia considera isso uma piada. Só que de repente Délia, para surpresa de todos, começa a cantar uma música estranha. Ela se levanta e começa a dançar junto com a música. Charlie e o resto dos adultos começam a atuar junto. Eles não entendem o que está acontecendo. Já Lídia ri da música e do número de dança. Os adultos voltam para seus lugares, onde seus coquetéis de camarão se transformam em mãos que se estendem e agarram seus rostos, antes de empurrá-los para fora das cadeiras. Adam e Bárbara correm para o sótão, entusiasmados com seu desempenho bem-sucedido. Eles verificam a janela, esperando que os convidados saiam correndo de medo. Mas ninguém sai. E em vez disso, Lídia diz-lhes que os adultos querem conhecê-los. Lá embaixo, os adultos ficam extasiados com o acontecimento. Eles estavam vendo um enorme ganho financeiro com a descoberta dos fantasmas. Mas Lídia anuncia que o casal de fantasmas se recusa a se juntar a eles. Desapontados, os convidados vão embora. E, irritada, Délia sobe até o sótão para falar com os fantasmas. A porta se abre, deixando-os entrar, mas o casal não estava lá. Charlie se interessa pela cidade modelo, enquanto Otto pega o manual. Délia conduz todos para fora da sala, esperando que o casal retorne se forem deixados sozinhos. Descendo as escadas, a mão de Délia desliza no corrimão e ela ouve o barulho de uma cobra. Délia olha para baixo e vê a cerca se transformar no corpo de uma cobra que paira sobre eles com um rosto demoníaco. A cobra demoníaca aterroriza Délia e empurra Otto escada abaixo. Ele vira a cabeça para Charlie e o segura pela perna. E Lídia, assustada, implora que isso pare. A cobra joga Charlie no chão e vai atrás de Lídia. Mas, por sorte, Bárbara os encontra bem a tempo. Ela chama o nome de Besouro Suco 3 vezes, forçando ele a se afastar. Lídia acusa Bárbara dos acontecimentos e vai embora. De volta ao sótão, o casal encontra Besouro Suco na cidade modelo, em seguida, confrontando-o pelo que ele fez ao povo da casa. Besouro Suco fica frustrado, mas logo se pergunta sobre Lídia. No entanto, Bárbara o pega, avisando ele para que ele deixe a garota em paz. De repente, um bar demoníaco aparece na cidade modelo, cheio de mulheres. Besouro Suco entra feliz enquanto Adam e Bárbara são convocados ao escritório de Juno. No escritório de Juno, Juno os repreende por serem fotografados, libertar Besouro Suco e deixar Otto roubar o manual. Juno explica que eles não podem permitir que os vivos tenham provas de vida após a morte. Bom, de volta à casa, Charlie e Délia temem o encontro com Max. Otto, porém, está confiante, afirmando ser um especialista no sobrenatural. Lá dentro, Lídia escreve uma carta de despedida, decidida a se jogar da ponte. No escritório de Juno, Juno pressiona o casal para se livrar dos moradores, e então pergunta o que farão na próxima vez. Nisso, o casal transforma seus rostos em formas monstruosas. Dessa forma, satisfazendo Juno o suficiente para permitir que eles continuem. No sótão, Lídia procura os fantasmas. Ela ouve Besouro Suco na cidade modelo, pedindo que ela diga o nome dele 3 vezes para convocá-lo. Ele usa charadas para dizer seu nome a ela, mostrando a ele um besouro gigante e um suco de laranja. Lídia finalmente adivinha seu nome, mas se recusa a dizê-lo pela 3ª vez.
pois logo ele acaba percebendo que ele é a cobra de antes. No submundo, Bárbara muda de ideia e, no fim, acaba percebendo que se preocupa com Lídia. Eles voltam para o sótão no momento em que Lídia está prestes a repetir o nome de Besouro Suco. Eles a impedem, mas, ao ver suas formas monstruosas, Lídia fica assustada. Bárbara volta ao seu rosto humano e descobre que Besouro Suco prometeu levá-la à vida após a morte para encontrá-los. Nisso, Lídia admite que quer morrer. O casal a conforta, prometendo que aceitarão sua família para que ela possa visitá-los quando quiser. Contudo, a conversa é interrompida quando Charlie e Otto invadem, em seguida, carregando a cidade modelo para fora do sótão. No andar de baixo, Charlie apresenta sua ideia de cidade sobrenatural para Max. Vendo que Max está descontente, Charlie pede a Lídia que convide os fantasmas, mas ela afirma que eles só retornarão se prometerem não zombar mais deles. Com a notícia de Lídia desanimando os presentes, Délia desvia a atenção para Otto, que revela estar com o manual. Otto pede os pertences pessoais dos fantasmas. E então, Délia tem uma ideia. Mais tarde naquela noite, Otto conduz uma sessão espírita com as roupas de casamento do casal. Sobre a mesa, Otto entoa um feitiço, fazendo com que as luzes se apaguem e os trovões ressoem lá fora. Bárbara aparece pela primeira vez com seu vestido, mas seu corpo apodrece rapidamente. Adam aparece em seu terno de casamento, segurando a mão de Bárbara, mas os dedos dela se deterioram com seu toque. Os adultos estão assustados e pasmos. E então, Lídia implora que parem, pois está vendo que eles estão morrendo. Mas Otto terminou o feitiço, que na verdade foi um exorcismo em vez de uma sessão espírita. Desesperada, Lídia corre para pedir ajuda a Besouro Suco. Ele diz a Lídia que pode ajudar, mas ela deve concordar em se casar com ele, assim ele vai poder permanecer no mundo dos vivos. Além do mais, ele queria dar uma relaxada com ela, se é que me entendem. Lídia se encolhe só de pensar nisso, mas vendo que Adam também está apodrecendo, Lídia reúne coragem e convoca Besouro Suco. A cidade modelo começa a tremer, e então Besouro Suco é revelado em tamanho real. Ele solta um martelo inflável na frente de Max e sua esposa. Ele bate o martelo, lançando o casal no teto. Ele liberta o casal do feitiço. Com medo, Lídia vai até os pais, que a abraçam de forma protetora. Mas Besouro Suco se junta ao abraço, colocando cobras na mão de Charlie como dote. Em seguida, veste um terno de casamento roxo. Ele se vira para Lídia, que agora está usando um vestido de noiva vermelho. Besouro Suco a convoca enquanto prepara a cerimônia de união. As esculturas de Délia ganham vida, prendendo os pais da garota, para eles testemunharem a união e, quem sabe, até a consumação do casamento. O casal de fantasma luta para se levantar, mas ainda estão enfraquecidos pela sua condição. Nisso, uma pequena criatura aparece para oficializar o casamento. Besouro Suco impede que ele diga seu nome, mas deixa a cerimônia prosseguir. Ele até finge pensar 2 vezes sobre o casamento, mas diz que sim, mesmo assim queria casar. Afinal, ele queria dar uma boa relaxada com Lídia. Lídia tenta dizer não, mas o noivo cobre a boca dela, copiando sua voz para dizer sim ao casamento. Enfim, com a força devolvida, Adam diz o nome de Besouro Suco, mas logo seus dentes quebram. A boca desmembrada tenta dizer o nome e Besouro Suco o afasta. Ele manda Adam para a cidade modelo, mas, com isso, ele acaba deixando Bárbara dizer seu nome. Besouro Suco coloca um zíper na boca dela, mas ainda assim ela consegue dizer o nome dele pela segunda vez, antes de ser fechada com uma placa de metal. Enquanto Besouro Suco procura os anéis em seu bolso, Adam entra no caminhão modelo. Besouro Suco envia Bárbara para o deserto sobrenatural antes de colocar um anel no dedo de Lídia. Adam bate o caminhão modelo nos sapatos de Besouro Suco para distraí-lo. O teto quebra, revelando Bárbara, agora, no controle do verme da areia. O verme da areia devora Besouro Suco antes de mergulhar no chão. Então, o oficiante desaparece e a noite finalmente termina. Enfim, meses se passaram e Lídia sai feliz da escola. Ela retorna para a casa, que agora compartilha com o casal de fantasmas. Enquanto isso, Besouro Suco está preso na sala de espera da vida após a morte, onde o resto das almas o tratam com frieza.
Ele rouba uma passagem de um cara para poder ser o próximo da fila. Mas o homem encolhe a sua cabeça como vingança. E assim, com Maitlands e os Ditses vivendo juntos em harmonia, Lydia dança no ar, celebrando sua nova e feliz vida.